Boa noite a todos, meus amigos, boa noite a todos os devotos do Senhor que estão aqui assistindo ao vivo ou então eles vão assistir gravado depois, né? Vocês são pessoas que estão buscando o caminho da verdade, o caminho da luz. Existem dois caminhos que uma pessoa pode trilhar nesse mundo. Um deles é o caminho da verdade e o outro é o caminho da ilusão, né? Então, naquele filme Matrix, tinha duas pílulas. Ou você tomava a pílula da ilusão ou a pílula da verdade. Então, ali tem isso aí pode ser a mesma analogia. Esse mundo você pode acreditar, se entregar à ilusão de que pode ser feliz, que está tudo bem, que ninguém vai morrer, né? Que ninguém vai envelhecer, que ninguém vai adoecer, e se entregar ao gozo dos sentidos, né? ao gozo material, né? Da existência material, né? Que existe algum gozo, né? Aí, quando você fica absorto nesse gozo, aí você esquece, né, da realidade material, né? Que a realidade material é que ela é temporária, assassuatam, né? E miserável, do Kalayam, né? Aí, esquecido dessa realidade, a pessoa vai tentando desfrutar das gotinhas de mel da existência material, né? E esquece que ela está presa, né, nesse mundo, a corda da vida, né? A corda da vida, ela está agarrada ali, a corda da vida. E abaixo dela está a morte, né? Está a morte. E acima dela também está a morte, né? É aquela história da pessoa que está sendo perseguida por um tigre, aí cai no buraco, aí se agarra numa corda, e no fundo do buraco tem crocodilos. E lá em cima tem um tigre, né? Esperando ele sair para pegar, comer ele, matar, né? Mas nesse íntere tem uma abelha, uma colmeia abelha, ali naquele buraco, e está tão cheia de mel que goteja. Aí as gotinhas de mel vão caindo, aí ele pega uma gotinha, pega outra gotinha, né? E fica ali. Só que ele vê que na corda tem dois ratos, um preto e um branco, que é o dia e a noite, representam o tempo, e eles estão cada vez roendo mais a corda da vida que lhe sustenta ainda pendurado naquela circunstância, né? Então, se a gente esquece tudo isso, talvez a gente possa pensar que podemos então desfrutar da vida material, que podemos desfrutar de algum prazer material, né? Então ficamos na ilusão das gotinhas de mel, né? Mas se a gente entende a realidade espiritual, então a gente sabe que a vida não é material, a vida ela é espiritual. Então a matéria só parece ter vida porque o espírito está nela, né? Se o espírito sai, a matéria imediatamente perde suas funções, né? Então, esse verso de hoje, né, vocês são pessoas que estão buscando essa realização espiritual, né? Então, vocês são pessoas muito importantes. Mas para alcançar a realização espiritual, é preciso um certo cultivo de qualidades transcendentais, né? E dependendo da associação que você tenha nesse mundo, as qualidades elas podem ser boas ou más. As qualidades transcendentais se adquirem quando você se associa de forma transcendental com pessoas que estão no caminho da vida espiritual. E as qualidades materiais, de gozo dos sentidos, de luxúria, de inveja, de cobiça, né? Essas qualidades do dia a dia, essa luta do dia a dia, se adquire quando você se associa com pessoas materialistas, né? Pessoas que são cegas espiritualmente, então tudo que elas conseguem ver é o desfrute imediato dos sentidos, né? Jai, então o verso de hoje trata sobre isso, essa é a nossa boa noite, né? Uma noite de reflexão, de pensamento sobre esses importantes temas espirituais
que circundam a nossa vida, né? Então vamos ler o verso, né? Vamos ler o verso em si, né? Então é o verso 44. O significado é um pouco longo, então a gente vai ler uma parte hoje e outra parte amanhã, ok? Vamos lá. Kama Krodha Smriti Bransha Buddhi Nasha Sarvanasha Karanatva. Tradução. Companhia mundanas são a causa de luxúria, ira, confusão, esquecimento, perda da memória e total calamidade. Então esse verso aqui, ele é muito parecido com o verso do capítulo 3 do Bhagavad Gita, né? Kama Krodha Moha Smriti Bransha. Então o verso do Bhagavad Gita, Krishna está falando que da luxúria surge a ira, da ira surge, da contemplação dos objetos dos sentidos, surge a luxúria, da luxúria surge a ira, da ira vem a ilusão, da ilusão a confusão da memória e a perda da inteligência. É exatamente essa linha aqui que está aqui na área da Bhakti Sutra, né? Muito parecido. Então vamos ler o significado. Alguém talvez se pergunte por que Narada está se estendendo em discutir os efeitos das más companhias depois de ter discutido tópicos avançados de Bhakti Yoga. Alguém pode perguntar isso, né? Por que ele está falando sobre os defeitos da má companhia quando ele estava tratando de temas tão elevados de amor a Deus? Porém, quem mais dará ouvidos aos alertas, exceto aqueles que são sérios quanto a cruzar o oceano de nascimentos e mortes? Mesmo alguém que está praticando o serviço devocional na ordem renunciada pode cair. No Chaitanya Chandrodaya Nataka, capítulo 8, verso 23, declara-se: Nishkinchanasya Bhagavat Bhajan Mukasya Param Param Jajigamisho Bhava Sarvagarasya Sandashanam Visham Yinam Atajoshitam Cha Hanta Hanta Vishabhakshanatopi Asadu. Ai, ai! Para alguém que deseja seriamente cruzar o oceano material e ocupar-se no serviço amoroso transcendental sem motivações materiais, ver um materialista ocupado em gratificação sensorial e ver uma mulher com o mesmo interesse é mais abominável do que beber veneno deliberadamente. Então, você contemplar a vida material, seja de homem ou de mulher, vai complicar a sua vida espiritual, né? Aquela pessoa que está seriamente interessada na vida espiritual nem contempla homem, nem contempla mulheres ocupados em vida materialista, de gozo dos sentidos, né? Ok, se não, pode cair. Aqui está dizendo, é melhor beber veneno, né? Do que contemplar essas coisas materialistas. Assim, o conselho em relação a se evitar má associação destina-se a todos, incluindo os transcendentalistas que desejam progredir sem impedimentos. Exato. No começo ele falou sobre que mesmo o sannyasi pode cair, né? E a gente vê aí que muitos sannyasis caem, né? E alguns caem, mas continuam ocupados em serviço devocional, então devem ser considerados pessoas santas. E outros caem e se entregam à gratificação dos sentidos e perdem o caminho da vida espiritual, né? Então esses aí tem que
ter uma misericórdia muito especial para que eles possam voltar a Krishna, porque do contrário vão ter que retornar a esse mundo material para continuar o seu progresso de onde ele parou, né? E Krishna também diz que a pessoa não perde tudo. Se a pessoa cai, a pessoa depois ela volta e continua de onde ela parou. Essa é a grande vantagem da Bhakti Yoga em relação a todas as outras yogas. Porque em relação às outras yogas, se você cai, você vai voltar do zero. No Bhakti Yoga, não. Mesmo que você caia, né, porque se associou de forma indevida com pessoas materialistas, então você retorna do ponto onde você parou. Bhagavad Gita 2:62, 63, o Senhor Krishna analisa a queda da alma devido a más companhias. Aí ele vai citar o verso que eu falei do Bhagavad Gita. Jajato Vishayam Punsa Sangasteshu Pajayate Sangat Sanjayate Kama Kamat Krodo Bijayate Kroda Bhavati Samoha Samoha Smriti Vibramsha Smriti Bramsha Buddhi Nasho Buddhi Nashat Prayashati. É muito parecido esse verso 63 com esse sutra do Brahma Samhita. Enquanto contempla os objetos dos sentidos, a pessoa desenvolve apego a eles e, a partir deste apego, desenvolve-se a luxúria. Da luxúria, então, surge a ira. Da ira decorre completa ilusão, a partir do que acontece a confusão da memória. Quando a memória se desorienta, a inteligência se perde. E quando a inteligência se perde, a pessoa recai no poço material, né? Então a memória, essa memória é uma memória espiritual, tá? Não é a memória da material, certo? É uma memória espiritual. Porque o que é que a gente está tentando fazer quando a gente canta Hare Krishna? O que é que a gente está tentando fazer? A gente está tentando recuperar a nossa memória, não é isso? Nos lembrar de Krishna, né? A gente vai recuperar o conhecimento que nós temos da vida espiritual. É assim o processo da Bhakti Yoga. Mas quando você cai assim nesse processo e se ocupa em atividade de gozo dos sentidos, aí essa memória se perde, né? Todo esse trabalho ele fica encoberto de novo, você se esquece de novo, se esquece, ok? Então essa memória não é a memória de quem você é, tá? Não, é de quem você é realmente, do mundo espiritual. Se esquece, se você se ocupar no gozo dos sentidos. As más companhias dos Sangha trazem à tona as tendências kármicas para o pecado que o sujeito tem em estoque, ativando assim suas propensões baixas. Se um devoto aspirante ouve as conversas hedonistas de desfrutadores luxuriosos, ele pode facilmente se agitar, dado que, até se tornar um devoto puro, possui muitas tendências a desfrutar de prazeres mundanos. Isso é verdade, né? Enquanto a gente não for um devoto puro, a gente tem muitas tendências a desfrutar de prazeres mundanos. Agora, como a gente está ocupado de serviço devocional, aí essas tendências elas vão diminuindo e ficam meio que anestesiadas, adormecidas. Mas se você ouvir tópicos mundanos, elas acordam. E acordar as tendências hedonistas, luxuriosas, não é aconselhável para quem está progredindo na vida espiritual, né? Para quem está progredindo na vida espiritual é melhor deixar elas adormecidas, né?
e aos pouquinhos ir retirando completamente do nosso coração, não só adormecidas, né? Mas retirar completamente quando você se torna um devoto puro. Então, aí tem a história de a Jamila, né? Que foi nessa vibe aí, né? Que a Jamila caiu, né? A Jamila era um bom brahmana, né? Ele cultivava muito bem a vida espiritual, ele estudava o Gita, né? Com seu pai, com sua família, né? E aí certa vez ele deu uma olhadinha, né? Aí viu um casal, né? De Shudras, né? Se abraçando, se beijando, se tocando. Aí ele, aquilo ali foi o suficiente, né? Ele não conseguiu. Na hora ele reclamou, como é que vocês vão fazer isso e tal, e reclamou e fez uma pregação, luxúria. E o casal, lógico, que não deu nenhuma importância para ele, né? Aí, mas ele não esqueceu, tá? Contemplou, né? Ele ficou na mente dele. E de tal maneira que ele ficou tão assim ansioso de encontrar a mulher que estava lá, a prostituta, que ele terminou se encontrando com ela e levou ela para casa para ser a empregada e servir lá na casa dele. E aos poucos ele foi deixando a sua esposa verdadeira e ficou com ela, né, porque dava gozo dos sentidos para ele, né? E assim, e ela cada vez incentivava mais o materialismo dele, né? Ao ponto de ele esquecer de todas as qualidades na bondade. E ela queria dinheiro e ele teve que roubar e teve que mentir, né? Começou mentindo, né? Aí quem mente rouba, né? E quem rouba mata, né? Então ele se tornou bastante pecaminoso, né? A Jamila, foi a queda dele foi assim, né? Na contemplação. Agora, no final da vida, porque ele colocou o nome dos filhos deles, de nomes espirituais, e o filho mais novo ele colocou o nome de Narayana, na hora da morte, aí ele chamou, Narayana, onde está você, Narayana, Narayana? Aí, quando os Yamadutas vieram buscar ele, vieram também os Vishnudutas, né? E os Vishnudutas disseram, não, vocês não podem levar a Jamila, porque ele é uma pessoa santa, cantou o nome de Narayana. Aí os Yamadutas falaram, não senhor, ele cantou o nome do filho dele, que era Narayana. E os Vishnudutas falaram, mas acontece que não existe diferença entre o nome Narayana. Se você falar o nome Narayana, você está chamando o Senhor Supremo. Mesmo que você esteja chamando outra pessoa, mas o Senhor Supremo atende. É, o nome de Deus tem essa potência, né? Aí os Vishnudutas, não, aí, mas vai ter que ser assim. Aí eles foram conversar com o Dhyamaraja. Dhyamaraja disse, né, Dhyamaraja é o Deus da morte, né? Eu não sou o Senhor Supremo desse mundo. O Senhor Supremo desse mundo é Vishnu, Krishna. Então, se os Dhyamadutas, as pessoas que cantam o nome de Vishnu, não têm, eu não tenho jurisdição sobre elas, né? Aí terminou que a Jamila se salvou, né? Mas a gente não pode contar com isso, né? Vamos, assim, evitar a contemplação dos sentidos para não cair na vida material, tá? Então a gente tem que se dedicar mesmo a sempre cantar Hare Krishna e evitar contemplar coisas materialistas, tá? Então vamos ver aqui, Carlos Godin, Hare Krishna, meu amigo, Haribol. Cleusa, há quanto tempo? Hare Krishna, um abraço. Estavam assistindo a nossa live, muito obrigado. Agora vamos cantar todo mundo junto aí. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E vamos encerrar essa live aqui, né? Lembrando do ensinamento desse verso, né? Que falava que é melhor você perder o mundo e salvar a sua alma, né? Até o ensinamento cristão esse aí, né? Então, você não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou você serve a um e rejeita o outro, ou você serve ao outro e